povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais essa live, em nome do Senhor Jesus. A mensagem de hoje está no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que está direcionada ao homem. 4 verbos e um verbo que está direcionado a Deus, sobre o atributo do amor. Deus abençoe nosso pastor presidente e você que vai estar aí ouvindo essa mensagem. E se inscreva no canal, aí em nome de Jesus. Inscreva e comente, dê um like, em nome de Jesus, compartilhe. Onde esteja você no Facebook ou aqui no YouTube, compartilhe. Quero fazer uma oração com você. Deus, nesse momento, Pai, te damos graça por tudo que tem feito em nosso favor. Te damos graça por essa oportunidade de ser culto virtual. Te damos graça, Senhor Deus, ó meu Pai, por tudo que tu tem feito por nós. Te pedimos, Senhor, que tu nos guarde, nos livre de tudo mal. E tu abençoe os teus filhos, Senhor, que estão tendo dificuldade de caminhar para a igreja, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam, Senhor Deus, despertados pela tua graça, pelo teu Santo Espírito e pela tua misericórdia. Ó Deus, abençoa, Pai, todos aqueles que vão ouvir a mensagem desta noite. Meu Pai, ó Deus, que essa palavra venha tocar em cada coração e que as pessoas, Senhor, possam, Senhor Deus, ó Pai, estar aptas a receber as bênçãos que tu tem para conceder. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome.
em nome de Jesus. Em nome de Jesus, de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Eu estou muito feliz. É que a nossa vitória está garantida. Nossa vitória está assegurada. Segundo Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um texto que, descolado do contexto, pode até perder a sua essência ou a profundidade. Há alguém que já escreveu a respeito desse texto, dizendo que é o versículo dos 4 verbos, naturalmente falando a respeito dessa organização: humilhar-se no que diz respeito ao povo, orar no que diz respeito ao povo, buscar a face do Senhor também diz respeito ao povo, converter-se dos maus caminhos também diz respeito ao povo. Mas não é apenas o povo que tem a responsabilidade nesse texto, porque este versículo, ele traz no seu contexto e no seu texto uma promessa muito grande, mas é uma promessa condicional, e começa exatamente com uma expressão de condição: se o meu povo. Cabe a nós os 4 verbos: humilhar-se, orar, buscar a face do Senhor, converter-se. Mas tem o complemento do texto. Então entra a parte divina: eu ouvirei dos céus. Entra o 5º verbo, ouvir, aí é com Deus. Perdoarei os seus pecados. Só Deus pode perdoar pecados, ninguém mais. Podemos até, utilizando o atributo do amor e a autoridade da palavra, que nos ordena e nos autoriza assim fazer, perdoar uns aos outros nossas faltas mútuas. E aí nós estamos assumindo um elemento do caráter divino quando fazemos isto, e nem sempre nos apercebemos dessa nuance tão especial, que quando nós perdoamos, nós nos fazemos Deus, porque só Deus tem o atributo do perdão, e só Deus pode perdoar, porque Ele é amor. Mas Ele nos concede essa capacidade. Amados, e há pessoas que vivem a vida toda aprendendo a fazer tantas coisas, algumas belas, algumas muito especiais, marcantes, dignas de louvor, dignas de apreciação, dignas de aplauso, e gastam a vida toda e nunca aprendem a perdoar, que é a elevação maior do espírito humano, porque afinal nosso espírito veio de Deus, o ruach de Deus que nos alcançou e nos deu no interior desse corpo físico composto dos elementos terrenos, como tudo mais que há na natureza, uma parte da essência divina, aleluia, que nos faz em alguns momentos sentirmos Deus em nós. E foi o próprio Jesus que nos ensinou assim: se vós estiverdes em mim, eu estiver em vós. Aleluias, perdão, que coisa extraordinária. Essa é a segunda parte de responsabilidade de Deus. Além de ouvir, perdoar. Mas vem a seguir algo que é tremendo e que só Ele pode fazer: sarar a terra. E aqui está uma figura emblemática. Na profundidade maior, o sarar a terra que está nesta palavra. Mas eu sei que é algo grande, porque é Deus que está assumindo esse papel. Ouvirei, perdoarei e sararei a terra.
Aleluias! Mas eu não quero entrar no conjunto deste versículo de 7 verbos e não de 4 apenas. Quero apenas chamar a atenção da igreja para 2 elementos que eu reputo de elevadíssima importância nesse texto. Primeiro, se o meu povo, e aí nós temos 2 possessivos. Primeiro, a palavra trata se o meu povo. Depois, pelo meu nome. E aí está mais uma vez a presença marcante de Deus nessa palavra. Aleluias. O texto está no contexto de uma palavra que fala para nós a respeito de uma segunda aparição que Deus fizera a Salomão. Houve uma primeira aparição de Deus a Salomão. E é interessante notar, irmãos, que quando o homem assume uma atitude perante Deus, ele se apresenta ao homem para estender a mão e ajudá-lo. Salomão assumira uma função de extrema relevância, a maior dentre todas as funções que poderia ser exercida no meio do povo de Israel, no que diz respeito à sua organização política administrativa. Rei em Israel, em substituição a Davi, seu pai, assumira o trono para reinar em Israel e assumira um compromisso. E a palavra deixa isso muito clara para nós, quando diz que ele, Salomão, esforçou-se para ser um bom rei, para ter um bom governo. A atitude de Salomão de procurar fazer o melhor, como nós temos exercitado aqui nesta igreja, pela graça do Senhor, desde o pastor até o último que tem se agregado a esse rebanho, ao fazer para o Senhor alguma coisa, procura sempre fazer o melhor, procura sempre fazer, se não o ideal, porque humanamente é impossível alcançar o ideal, mas se aproximar desse ideal, atingir, quem sabe, se não o nível da excelência, porque a excelência só se encontra em Deus, mas aproximar-se desse modelo. E Salomão se esforçou para ter um bom reino, diz 2 Crônicas, logo no início do livro. Irmãos, e sabe o que foi que ele fez para buscar ter um bom reino? Primeira providência, primeira atitude concreta, objetiva que ele tomou, ele congregou todo Israel, desde a Síria, lá no norte. Crônicas diz que desde Gibeão, mas Gibeão era uma cidade dos heveus, a citada na escritura 4 cidades dos heveus, uma cidade hevéia. Gibeão era a mais importante das 4, segundo a expressão de Josué 9:17. E desde Gibeão, lá na Síria, se espraiando ao longo do filé, que é o mapa de Israel, até chegar lá no Egito. E a escritura diz, de uma forma até surpreendente para nós, que foi até o Nilo. Houve uma congregação de todo o povo de Israel, sob a liderança de Salomão. E ele, Salomão, ordenou e foram apresentados ao Senhor 1000 holocaustos, 1000 sacrifícios. E diz a palavra que sobre o altar de cobre da tenda da congregação, oferecidos aqueles sacrifícios, Salomão foi repousar. E à noite apareceu-lhe o Senhor com a pergunta que talvez cada um de nós individualmente e todos na coletividade gostaríamos de ouvir da parte de Deus. O Senhor apresentou-se a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Pergunta a você, vamos iniciar uma campanha. Se porventura o Espírito de Deus estiver te perguntando nesta noite: o que queres que eu te dê? Talvez alguém diga: Senhor, meu carro está tão velhinho, eu estou precisando de um carro novo. Qualquer um pode dar, até o Mi do Imol. Não é obrigado a incomodar Deus com isso, não.
Talvez alguém esteja dizendo assim no seu coração: eu estou precisando de uma casa nova. Não se preocupe com isso não. Talvez alguém esteja dizendo assim: eu quero saúde. A coisa agora ficou um pouco mais complexa, porque nem sempre a medicina pode fazer retornar o estado de saúde de uma pessoa. Salomão era jovem, Salomão era forte, Salomão era um homem bem nascido e bem vivido, mas ele deveria ter suas necessidades como todas as pessoas. Mas, amados, Salomão não considerou nada disto e fez a Deus 2 pedidos apenas. Ele só pediu 2 coisas. Os irmãos sabem que coisas foram estas? Ele pediu riqueza? Não. Pediu fazenda? Não. Pediu poder? Não. Pediu coisas materiais? Não. O que foi que Salomão pediu a Deus? Primeiro, sabedoria. E segundo, conhecimento. Aleluias. Irmão, Deus se agradou tanto daquele pedido de Salomão, que ele deu sabedoria, ele deu conhecimento, ele deu poder, ele deu honra, ele deu glória, ele deu riqueza, ele deu abastança, ele deu um nome que nem o seu pai Davi havia conquistado, porque Deus se agradou do pedido de Salomão. O Espírito de Deus está te dizendo nesta noite, a você que está aqui, você que está distante, aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando e peça a Deus aquilo que for o mais precioso para você. Mas nunca esqueça de Mateus 6,33, que ensina para nós que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescidas pelo grande amor que Deus tem para conosco. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Salomão estava iniciando o governo, e Salomão, de posse daquilo que Deus lhe deu, fez o povo prosperar, fez Israel prosperar. E ele já havia edificado um belíssimo templo, esplendoroso, fruto de tudo aquilo que Deus havia dado: riqueza, bens, poder, sabedoria, conhecimento. Ele usou tudo para a glória do nome do nosso Deus. Edificou uma belíssima casa para o Senhor em Jerusalém, mas edificou uma para ele também. Mas primeiro a casa de Deus, primeiro o interesse de Deus, para depois fazer a casa do rei. E diz a palavra que na consagração do templo, digo eu agora, Salomão realizou uma esplendorosa festa de consagração. 7 dias de festa. Ao final dos 7 dias, de Amate até o rio Nilo, o povo adorando a Deus com alegria. Aí Salomão disse: ok, agora o 8º dia vai ser um dia de restrição, vai ser um dia de jejum, vai ser um dia de consagração, vai ser um dia de preparação, e a partir daí a grande festa dos tabernáculos. No final desta festa que Salomão fez para a consagração do templo, ele fez uma oração, e eu quero textualmente repetir a expressão desta oração: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra. Muitas vezes, amados, nós oramos, mas não oramos como convém. Começamos a orar e já estamos pedindo, começamos a orar e já estamos cobrando. Aliás, alguns estão começando a orar já declarando as coisas, decretando. Bem, se você pode decretar, por que vai incomodar Deus? Eu peço ao Senhor, porque eu não tenho capacidade para decretar coisa nenhuma.
Nem que hora vou abrir os meus olhos no início do dia e nem que hora vou fechar para dormir no final do dia. Salomão começou exaltando o nome do Senhor. Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra. E aí ele fez uma súplica, logo a seguir: que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Salomão estava com a vida santificada diante de Deus, porque ele não seria tolo o suficiente para pedir que o olhar de Deus estivesse sobre ele naquele lugar, se ele não tivesse com a vida no altar. Quando se está com a vida no altar, não se teme o olhar de Deus. Quando se está com a vida no altar, não se teme a visitação do Senhor. Quem teme a visitação do Senhor é o Adão que está despido porque pecou. Esse teme a visitação do Senhor. Salomão pediu: Senhor, que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar. Amados, sabe o que foi que aconteceu? Eu sei que vocês sabem porque vocês leem a palavra, mas ouçam o texto bíblico. Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Aleluia! E Salomão teve uma segunda visita do Senhor, exatamente a visita de que trata este versículo. Deus falando com ele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter-se dos seus maus caminhos, então eu, aleluias. Você quer Deus na sua vida? Busca da face do Senhor, comprometendo-se com Deus de deixar à margem da sua trajetória as falhas que porventura ou desventura tenham sido cometidas. Então ele, o Senhor, ouvirá primeiro, aleluias, depois de ouvir, perdoará. E com o perdão de Deus vem a cura, a paz, a bonança, o bem-estar, a alegria, a abundância, a fartura, a alegria, a prosperidade, a verdadeira prosperidade que vem com a presença e com a bênção do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, amados, porque isto não é para o ímpio, não. Olha o começo do versículo: se o meu povo, é para o povo de Deus. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que o povo de Deus é Israel. Quando eu vou ler lá em Deuteronômio 7,6, eu vou encontrar escrito assim: porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a face da terra. E esse povo, pastor, é Israel. Quando eu vou para o Novo Testamento, para Romanos 12:2, na escritura preciosa do apóstolo Paulo, eu vou encontrar escrito assim: Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. É o Novo Testamento agora dizendo que Israel não foi rejeitado pelo Senhor. Então essa promessa é para eles. Leia um pouco mais. Leia 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. E você vai encontrar uma expressão rica e preciosa que diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua preciosa luz. Pastor, mas para quem é isso? Continue lendo. Vós
que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Essa palavra não é para Israel, não, essa palavra é para a igreja. Porque Paulo ensinou que independente de ser judeu ou de ser gentio, dos dois povos ele fez um só povo. E esse povo é a igreja, e essa bênção é para nós, aleluia. Se o meu povo, você é povo de Deus, a bênção é sua, receba, assuma. Agora venha buscar na presença do Senhor, porque Ele quer distribuir, e distribuir com fartura, com abundância, aleluia. E você que nos acompanha à distância, venha também receber a bênção de Deus, porque esta promessa diz respeito aos que estão perto e aos que estão longe, a todos os que o Senhor chamar. E o Senhor está te chamando e dizendo: vem receber a tua bênção. Sai da tua cadeira, sai do teu leito, sai do teu conforto, sai da tua privacidade, expõe-te, vem, porque eu tenho uma bênção para ti. Aleluias, glórias a Deus. O Brasil é um país ferido pela miséria, pela fome, pela insegurança, pela prostituição, pela corrupção. O Brasil é um país ferido pelo pecado de homens ímpios que comandam esta nação sem ter Deus no coração. Mas Ele nos colocou como seu povo para interceder por essa nação, porque essa nação é composta de pessoas que são nossos filhos, e às vezes nós estamos despreocupados dos nossos filhos. Deixa eu lembrar uma coisa para os que conhecem, para os que não sabem ainda tomar conhecimento. Toda criança em Israel, filho de judeus ortodoxos, a primeira frase que eles aprendem quando começam a tentar balbuciar as primeiras palavras é Shema Israel, Hashem Elohenu, Hashem Ehad. Falou hebraico, pastor. Sim, mas na sua Bíblia está escrito correto. Ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Deuteronômio 6:4. E a criança aprende esta palavra como a sua primeira frase, e é a última frase que ela pronuncia antes de morrer, quando chegar o seu dia. Ouve, igreja, aleluia. O Eterno é nosso Deus, o Eterno é um conosco, um em nós, e nós somos unidade nele, aleluias. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eu tivesse tempo e disposição, eu iria começar a falar agora sobre o meu nome, não sobre o meu povo, porque esse texto é aberto com essas duas expressões. Mas deixa apenas eu colocar um pouquinho de tempero na sua boca, para você sentir o sabor e pesquisar a palavra. Davi, como guerreiro de Deus, ele sabia que o nome de Deus era uma arma poderosa na mão dele. Nós, como cristãos, amantes, seguidores do Senhor Jesus, devemos saber que o nome do Senhor é uma arma poderosa. Há determinadas situações que nós só vencemos com o uso do poder do nome do Senhor Jesus. Somos povo de Deus, mas temos que usar a arma do nome de Deus. Aleluias. Primeiro versículo da Bíblia. Abra sua Bíblia e veja o primeiro versículo. Já encontrou? O que é que diz? No princípio, deixa eu ler de forma diferente. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Quando nós temos intimidade com a pessoa, nós chamamos pelo nome. E aí está o Elohim de Deus. E o Iem, como fechamento de uma palavra no plural, no hebraico, denota para nós que está no plural.
Da mesma forma que no português o plural é feito com S, no geral, no hebraico é IM. No princípio, Elohim, porque aí nós temos o Deus trino, aleluia. Aí nós temos o Deus plural, o Deus criador, o Deus vivo, o Deus maravilhoso, Pai, Filho e Espírito Santo, a quem esta igreja pertence, no qual esta igreja vive, porque apesar de ser trino, mas ele é um só Deus. Glórias ao nome do Senhor. E a Escritura desfia ao longo de todo o texto um inumerável conjunto de nomes do Senhor nosso Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, estamos nós associados ao nome do Senhor? Será que quando precisamos de provisão ele é o Jeová Jiré? Será que quando a situação está tão difícil, nós temos que recorrer ao El Shaddai, ao Deus Todo-Poderoso, ao invés simplesmente do Deus Provedor? Quem sabe ao longo dessa campanha nós vamos aprender a respeito dessas coisas preciosas dadas pelo Espírito de Deus. Porque quando nós traduzimos El Shaddai como Deus Todo-Poderoso, na realidade nós estamos empobrecendo a expressão, porque Shaddai em hebraico na realidade significa uma frase completa: guardião dos portões de Israel. É a abreviatura dessa frase que origina o nome Shaddai. Será que o Senhor está sendo guardião dos portões da nossa vida? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, Salomão pediu conhecimento, estamos nós conhecendo a Deus? Fica o desafio, que o Senhor seja com todos que aqui acorrerem, em o nome de Jesus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite e dia sem fim.
Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor, seu amor nunca mudou. Avante, lutemos com esse ideal avançar. Coragem, ó plenos da graça, em nossa assembleia brilhar. Diante do trono de Cristo, veremos a face do Rei, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai. Avante, avante, lutai, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai. Avante, avante, lutai. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o pedido de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o pedido de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as
perto de Deus.